Saudações, torcedores de Denver Broncos e principalmente você que é membro do nosso clube de membros aí do Maior Brasil. Quem não está assistindo esse vídeo um pouco depois aí, porque esses vídeos do Conhecendo, como a gente já comentou várias vezes, eles estão chegando antes para você que ajuda a gente aí a continuar o nosso projeto. E hoje a gente vai falar do Devon Valley, o wide receiver escolhido na 7ª rodada pelo Denver Broncos. Mas antes da gente entrar no assunto, lembrar sempre aqui, pessoal, de se inscrever aí no canal, quem ainda não está inscrito. Todo mundo aí, inclusive você que já está inscrito e tudo mais, que é membro do Maior Brasil, deixa o seu like nesse vídeo, ajuda a gente bastante a alcançar mais pessoas. E também deixa um comentário também, para quem não sabe, ajuda também bastante em questão de algoritmo mesmo, de levar isso para mais pessoas. Então, aumentar o nosso alcance. Então, deixa qualquer comentário aí, escreve o nome do Devon Valley, fala um salve, qualquer coisa que você quiser para poder ajudar a gente. E também, é lógico, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. A gente está em todo lugar aí como Maior Brasil. Ajuda a gente bastante a continuar. E é lógico, se você está aqui e ainda não é membro do nosso clube de membros, você está perdendo bastante. Você não está lá no nosso grupo no WhatsApp, você não recebe aí vários benefícios, inclusive assistir esse vídeo aqui com alguns dias de antecedência. Então, seja membro aí do nosso clube de membros, é bem fácil aí, a gente tem vários planos, não deixe de nos ajudar. Agora vamos ao assunto, né? Porque afinal a gente não está aqui apenas para chamar vocês para o canal, a gente está aqui para trazer conteúdo. E hoje a gente vai comentar sobre o wide receiver Devon Valley. Devon Valley foi escolhido aí pelo Broncos no último draft e é um jogador que chega aí para tentar contribuir nessa temporada em que a gente está tentando recomeçar as coisas aí com o Bo Nix como nosso quarterback. Quem não viu aí o Conhecendo do Bo Nix também está disponível aqui no canal, e de todas as nossas outras draft picks, com exceção do guard / center, que a gente escolheu também na 7ª rodada, que vai ser o próximo vídeo, né? Então, quer saber mais sobre o Estime, o Aldrick Estime, o running back? Quer saber mais sobre o corner que a gente escolheu, o Abrams Drain? Ou então sobre o Bo Nix, como eu já comentei, o Jonah Ellis, ou o Troy Franklin, o outro wide receiver escolhido nessa classe? Vai lá procurar o vídeo e assiste. Mas falando aí do Devon Valley, ele foi a nossa escolha número 200 e... verificar aqui. Tá em algum lugar. 235. E a gente escolheu ele por alguns motivos, mas a gente vai chegar lá. Primeiro vamos comentar um pouco sobre a vida do Devon Valley. Ele nasceu na cidade de Indianápolis, no estado de Indiana, né? Casa dos Colts, no dia 12 de dezembro de 1997. Ele ter nascido em 1997 talvez o principal motivo para ele estar disponível onde a gente escolheu ele, e a gente vai explicar por quê. O Devon Valley, ele jogou no high school na Rancho Bernard High School, fica na Califórnia. Só que ele não recebeu tantas ofertas quando ele estava saindo do high school. Na verdade, ele não recebeu nenhuma oferta de nenhuma universidade da primeira divisão. E ele é membro, ele e a família dele são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e por isso ele tem compromisso na igreja de ir para missões. E ele escolheu, em vez de se matricular em alguma universidade, talvez da segunda divisão, que tenha oferecido para ele uma bolsa de estudos, ele escolheu
ir para Samoa. Ele tem descendência de Samoa, então ele preferiu ir para Samoa e passou 2 anos em missão pela igreja. E voltando de Samoa, ele retornou e tentou. O primeiro passo dele foi tentar encontrar alguma universidade para se matricular, né? E tentar encontrar algum lugar que aceitaria ele para jogar futebol americano, não com uma bolsa de estudos. Ninguém ofereceu bolsa de estudos para ele. Novamente, ela não ofereceu saindo do high school, não ofereceria 2 anos depois. Mas a Universidade de Utah, que é muito conhecida por receber jogadores que foram em missões, é uma das universidades, é a universidade mais famosa por isso. Eles aceitaram receber ele como o que a gente chama de walk-on. O jogador que é walk-on, ele basicamente paga pela universidade dele, é um aluno normal, eles aceitaram ele academicamente e o time aceitou que ele basicamente fizesse um tryout lá e tentasse entrar para o time, e ele conseguiu entrar para o time e ele jogou, aceitou participar do time mesmo não tendo uma bolsa de estudos. E aí eu ouvi um podcast dele no Here from Harlem, um podcast aí acho que local lá de Utah, e ele deu uma entrevista, acho que foi ano passado, onde ele comentou um pouco, não, foi setembro de 2022 esse episódio, em que ele comentou um pouco sobre a chegada dele em Utah. Ele aceitou ser o walk-on lá, e os pais dele pagavam pela universidade dele, só que para ele reduzir os custos, ele contou que ele ficava com alguns familiares dele que moravam na região, mas não era tão pertinho assim. E ele contou que os parentes dele só tinham 2 carros e eram usados para eles irem trabalhar, né? Então, ele falou que não se sentia confortável em pedir para levarem ele todo dia para ir para a universidade e para ir treinar. Então, ele acordava todo dia 4h30 da manhã e andava até a estação de trem mais próxima para poder chegar na universidade às 6 horas da manhã para participar do treino. E isso ele fazia todos os dias e retornava lá pelas 10, 11 horas da noite. E durante o dia, assim, nas folgas que ele tinha, ele ficava junto com colegas de time. E ele chegou na universidade, mas o primeiro ano dele ele não jogou tanto, foi 2019. Ele foi redshirt, né? Ele ele participou só de 4 jogos como reserva e não registrou nenhuma estatística. Então, ele estava mais se preparando fisicamente depois de ficar 2 anos em missão para poder jogar no college football, né? E em 2020 ele jogou em 5 jogos como reserva, né? Ele teve apenas, deixa eu achar aqui as estatísticas dele. Ele teve, acho que 2 recepções para 12 jardas. Só que depois disso, ele até contou a história de como ele descobriu que ele tinha recebido a bolsa de estudos, né? Muito, muito comum lá nos Estados Unidos, nas universidades, o jogador que é o walk-on, em um certo ponto a universidade vai lá e fala para ele, tá aqui a bolsa de estudos para você jogar, se ele se destacar ali nos treinos, se destacar nos jogos. E depois de 2 anos ali em Utah, ele recebeu a bolsa de estudos dele. E ele, geralmente isso é feito num vídeo em que tá todo mundo no vestiário, e aí contam para o jogador, e é toda aquela festa, né? Mas a história dele para receber a bolsa de estudos foi um pouco diferente. Ele falou que tinha um jantar que era exclusivo para quem tinha bolsa de estudos, né? E aí, lá em 2021, né? Entre 2020 e 2021, ele recebeu uma ligação do técnico dele, do meio de noite, assim, e o técnico dele perguntou onde ele estava, né? Porque ele não estava no jantar. E aí ele falou, o jantar é só para quem tem bolsa de estudos. E aí ele falou, ninguém te contou que você tem uma bolsa de estudos. E aí foi isso. Então ele acabou descobrindo de uma forma meio... Geralmente isso é feito com mais pompa e circunstância, até para usar isso nas redes sociais da escola.
A gente vê sempre isso, esses vídeos aí são bem bacanas, e no caso dele foi mais ou menos, né? Mas é lógico que ele ficou muito feliz, falou que a primeira ligação dele foi para os pais, porque eles estavam bancando ele, e ele ficou muito feliz de deixar de ser um fardo aí para as finanças dos pais. E ele, em 2021, jogou em 14 jogos, com 7 jogos como titular, e ele teve 23 recepções para 389 jardas e recebeu um touchdown. Então, deu um salto aí para se tornar de um reserva que não participava tanto para um titular, e em 2022 foi o melhor ano dele, assim, vamos dizer, estatisticamente. Ele jogou em todos os 14 jogos, ele teve 12 deles como titular, ele teve 55 recepções para 695 jardas e 5 touchdowns, e ele foi considerado a menção honrosa para o All Pac-12, né, o time da conferência. Em 2023, foi ano passado, ele retornou e aí ele assumiu o posto de wide receiver 1 do time. É muito raro aí um jogador que vem sem bolsa de estudos para se tornar o wide receiver 1, mas os números dele não são tão chamativos assim. Só que existe uma explicação para isso. O pessoal às vezes pode olhar só o número frio e falar, como assim ele era o wide receiver 1 com esses números? Ele teve 43 recepções para 593 jardas, ele deu 3 touchdowns recebidos, né? Ele jogou em 10 jogos e teve 9 deles como starter. Só que a grande questão, primeiro, é que Utah é um programa totalmente voltado para correr com a bola. Eles não têm uma tradição grande aí como um time que passe a bola muito. E segundo, que a situação de quarterback em Utah no ano passado foi um caos. O quarterback do time, o Cameron Rising, se machucou no bowl game do ano anterior, teve uma lesão no joelho e basicamente eles jogaram com todos os quarterbacks disponíveis, assim, foi até o 5º quarterback, foi muita gente se machucando durante a temporada, então apesar dos números mais modestos aí, ele conseguiu ser convidado para o Combine, que para um jogador que não teve aí grandes números no college, é bem destacado aí. E no Combine ele mediu 6'4", né, 1,93 m no bom e velho sistema métrico, e pesou 203 libras, ou 92 quilos, e o destaque aí, ele é um jogador alto, né, mas mesmo assim correu 4,43 segundos no tiro de 40 jardas, 4,47, desculpa, e esse número aí é bem bom para um wide receiver do tamanho dele. Vou trazer aqui, inclusive, o RAS do jogador, né, o coeficiente aí de atleticismo, com o jogador escolhido na 7ª rodada, é justamente isso que a gente vai ver na hora, né? Um jogador muito atlético, tem altura ideal, teve um salto em distância aí, broad jump, bem interessante também, e o 40-yard dash dele, o tiro de 40 jardas, considerado aí um prospecto em questão de números, né, de atleticismo, medidas de atleticismo bem elite aí, com 9,52 de RAS, de um total de 10, né? Então, é um jogador bem interessante, e a grande questão dele, como eu falei, ele nasceu em 97, né? Então, ele é um rookie de 26 anos, é um jogador mais velho, só que a gente está falando de um jogador escolhido na 7ª rodada, né? E até trouxe aqui algumas das avaliações dele, né? Ele é um jogador que é veloz, ele tem o que eles chamam de catch radius, né? Ele tem a área de recepção que ele consegue alcançar é bem grande, e ele usa muito bem as mãos, então é um jogador bem interessante. E é lógico, ele estava em Utah, né, ele jogando num programa
em que se corre muito com a bola, ele com certeza é muito bom como bloqueador. O que deve chamar a atenção aí do Sean Payton, porque ele gosta que os wide receivers dele sejam bons aí nos bloqueios. E ele não tem tantas fraquezas listadas também aí nas avaliações. Ele tem um centro de gravidade mais alto, que pode limitar aí a rapidez com que ele quebra as rotas. E o que foi falado também é que ele teve algumas dificuldades para fazer recepção com contato no ano passado, em 2023, e não é tanto uma ameaça para corridas após a recepção. E ele é um rookie de 26 anos, então um rookie de 26 anos tem um limitante aí de você, por exemplo, pode ser até que o talento do Devon Valley fizesse ele ser escolhido mais alto, né? Mas algumas coisas, como a falta de produtividade dele no college, muito por jogar em Utah, né? Então, isso aí limitou muito ele. E ele ser um rookie mais velho. Se você vai escolher um jogador de 26 anos com uma pique mais alta, isso aí muitas vezes não é justificado, porque um jogador com uma pique mais alta, você provavelmente está pensando aí em dar para ele um segundo contrato lá na frente, enquanto o Devon Valley, quando ele terminar o primeiro contrato dele, ele já vai ter 30 anos. Então, mas ao mesmo tempo, quando a gente está falando de uma escolha de 7ª rodada, se o grande problema for em 4 anos ele já ter 30 anos, e não o que ele se tornou, isso aí já é uma grande vitória, porque o investimento é extremamente baixo e o jogador em si é muito interessante. É um jogador que tem um tamanho prototípico aí para a NFL. É um jogador que tem velocidade, ele tem todos os elementos aí para ser um bom wide receiver. E o interessante aí dele em Denver, ele foi escolhido na escolha 235 da 7ª rodada, né? É que ele é um cara que chega pronto, é um rookie mais velho, como eu comentei, e ele já chegou muito bem nos Rookie Minicamps, né? A gente está gravando isso aqui já depois dos Rookie Minicamps, então a gente já tem um pouco de amostragem dele em Denver, e ele foi o jogador que o Sean Payton mais falou assim sobre depois do Bo Nix, né? Ele comentou que ele é um cara que corre melhor do que ele acharia que fosse o caso para o jogador da altura dele. E ele foi um grande destaque aí, até o pessoal da imprensa que cobriu o treino. Um dos treinos aí foi aberto para a imprensa, então ele foi um cara que se destacou bastante, que dizem que ele não perde velocidade quando ele quebra rotas, né? E isso aí é muito interessante, porque geralmente o jogador desacelera, e no caso dele ele não tem essa questão, né? E inclusive o Sean Payton tava todo mundo, é lógico, falando aí do Bo Nix e do Troy Franklin, porque o Troy Franklin é o wide receiver que era colega de time do Bo Nix, então já tem uma química. Mas o Sean Payton falou: olha, eu acho que vocês estão falando muito disso, acho um pouco exagerado, né? São jogadores que chegam aqui de forma independente, e talvez se vocês não tivessem essa conexão, não soubessem da conexão entre o Troy Franklin e o Bo Nix, vocês estariam falando da química do Bo Nix com o Devon Valley. Então, é um jogador aí que talvez seja um pouco prejudicado pela competição grande na round de wide receivers, mas eu acho que ele tem chance aí de conseguir vaga no roster, sim, apesar de toda essa competição, porque parece que ele já está começando a se destacar, a ver aí quando começarem a treinar com pads, né? Porque o treino no Rookie Minicamp foi só pessoal com short e camiseta. Então, o que falam é que as coisas mudam muito quando as pads entram, e a gente vai ver aí um pouco mais do Devon Valley nos próximos meses, e ver se ele consegue continuar se destacando aí para conseguir uma vaga no roster. Mas o que a gente sabe é que ele tem aí, não tem problemas em enfrentar adversidade, afinal,
um jogador que teve que batalhar bastante por seu espaço até no college football. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. De novo, deixem seu comentário, deixem o seu like e não deixem de se inscrever no canal. E quem não é ainda membro do nosso clube de canais, pense aí em participar. A gente tem 3 planos e cada um aí se encaixa em cada bolso e em cada interesse aí no que a gente tem a oferecer. Isso aí, Go Broncos!